Olá, olá! Seja bem-vindo aqui a esse vídeo onde a gente vai falar sobre como trabalhar o tema amamentação com as crianças já crescidas, né? Com as crianças aí de idade pré-escolar, de idade escolar, crianças que já talvez até tenham passado pelo processo da amamentação, que estejam com seus irmãozinhos pequenininhos, né? Sendo amamentados. O que é que a gente pode fazer com relação a isso, a esse trabalho com esses pequenos? Eu imagino, né, que se você é nutricionista, se você me segue por aqui, você sabe que a gente tá no mês aí do Agosto Dourado, né, conhecido Agosto Dourado. É um mês onde a gente intensifica ações para a promoção do aleitamento materno. Então, onde a gente acaba escutando, principalmente durante a primeira semana, né, que é a ISMA, muito sobre essa questão do aleitamento materno, quando a gente intensifica lives, palestras, conversas, ações políticas para poder, de fato, conseguir falar mais sobre esse tema. Eu sempre digo que não é um tema que tem que ser falado apenas no Agosto Dourado, não é um tema que tem que ser falado apenas, né, na semana da ISMA, mas que esse período é um período de intensificação. Então, já que é um período de intensificação, eu escolhi falar hoje com vocês sobre como trabalhar esse tema com as crianças, né? Como que a gente trabalha com as crianças. Por quê? Porque é normal que a gente utilize esse período para conversar com a população como um todo, mas eu percebo sempre que quando a gente fala assim, tá, e com as crianças, quem fala sobre esse tema? Eu não vejo. Vocês veem por aí falar sobre a parte de amamentação com os pequenininhos? Vocês já escutaram algo sobre, ou já fizeram algo sobre, né? Trabalharam com a criança a ação de educação alimentar e nutricional, trabalhando a questão da amamentação? Então, talvez sim, talvez não, né? Mas, no geral, se faz muito pouco isso. Eu mesma trabalhei, né, por muito tempo ali com as atividades de educação alimentar e nutricional sem chegar a falar sobre o tema de amamentação. O tema de amamentação, ele surgiu naturalmente um dia que eu fui conversar com as crianças sobre alimentação saudável, utilizando um livro, e aí tinha um bebezinho, né, que ele estava mamando, assim, no desenho do livro e tudo mais. E aí, dali que surgiu uma conversa com as crianças e eu pensei, falei, nossa, seria muito interessante, né, trazer isso para o contexto, porque foi até em uma atividade na escola. E ali na escola a gente já vinha fazendo várias atividades para prática de apoio à amamentação. Então, um local na escola onde as mães pudessem amamentar com maior tranquilidade. Ao mesmo tempo, elas podiam andar por toda a escola amamentando também, né? Isso era uma coisa que a gente tinha feito para elas de orientação. A gente tinha um protocolo de recebimento das famílias que estavam com seus bebezinhos sendo amamentados. Então, as mães recebiam um informativo, como é que a gente lidava com a questão do leite materno, se viesse congelado, né, a parte de lactário, toda a parte assim de estímulo e de apoio, inclusive. Mas com as crianças não se trabalhava tanto essa questão do tema amamentação. Então eu falei, poxa vida, por que não, né? Por que não falar mais com eles sobre isso? Por que não trabalhar o tema amamentação aqui com essas crianças? Quando a gente fala, gente, de fazer um apoio ao aleitamento materno, eu acho que é muito importante que desde pequenos, né, as crianças saibam o que isso significa. E é claro que eles vão saber no mundo deles, entender pelo mundo deles. Então Carol, eu acredito que nós que temos contato com as crianças, sejam porque trabalhamos em escola, seja porque fazemos atendimentos infantis, presenciais ou online, né? Mas se a gente tem esse contato com a criança, a gente faz parte ali da base de educação alimentar e nutricional, né? Se você pelo menos tem essa pegada do ensinar sobre alimentação. E se a gente está falando sobre ensinar sobre alimentação, a amamentação está dentro desse contexto. Às vezes a gente quer ensinar sobre o que ela pode fazer agora, né? O que a criança pode fazer nesse momento. Mas a gente esquece também que muito do que a criança aprende ali na infância, ela vai levar para o futuro. Eu mesma, né? Eu tenho alguns ex-aluninhos que eles vinham para as atividades de educação alimentar e nutricional e eles cresceram, e aí tempos depois, né, eles acabaram parando de fazer essas atividades e tudo mais,
porque foram para outras escolas. Tempos depois eu recebi os irmãos deles, né? Que ali, enfim, eu tenho família que já tá na terceira geração, assim, que eu tô conhecendo das crianças. E aí acaba que a gente encontra, né? Então, essa criançada que era da primeira geração ali. E eles falam, tia Carol, nossa, eu lembro das aulas, eu ainda como aquilo, eu gosto muito disso. Ficam falando sobre o que eles tinham aprendido, né? Eu tenho o Bruno é uma graça. Toda vez que ele me vê, ele fala assim, nossa, tia Carol, eu continuo comendo todos os legumes. Lá em casa, minha mãe cada vez tá melhor na cozinha, viu? Eu acho que essas receitinhas que você dá pra ela aí melhor e tudo mais. Então perceba, eu já não dou aula pra ele há pelo menos 4 ou 5 anos, talvez, e ele ainda se lembra. Então, se a gente trabalha o tema amamentação na infância, a gente tá plantando uma sementinha agora, para lá no futuro, essa criança, na hora que ela for uma rede de apoio, de fato, para uma mulher que vai amamentar, né? Ou ela for a mulher que vai poder ter a chance de amamentar, que ela tem essa sementinha que ficou plantada na infância. E que também ela possa apoiar, muitas vezes, a sua mãe, quando ela tá ali com outro bebezinho que chegou, né? Que ela possa ser um replicador em casa. Por que eu gosto tanto das atividades de educação alimentar e nutricional com as crianças, apesar de eu entender a importância das crianças terem os pais guiando o processo de alimentação delas? Por quê? Porque as crianças, elas são replicadoras. Elas aprendem hoje e elas replicam nas suas casas. Então, por que a educação alimentar e nutricional, né, dá certo nas escolas, mesmo que de maneira isolada, mesmo sem os pais estarem envolvidos? Porque essas crianças, elas replicam isso nas suas casas. Poderia ter muito mais efeito se os pais estivessem envolvidos, com certeza. Mas, às vezes, não é possível. Por isso que no consultório a gente ainda consegue um boom muito maior, porque é a criança mais seus pais. Então, entenda que o que eu vou dar aqui de ideias para vocês, de atividades para trabalhar o tema amamentação com as crianças, é independentemente se você está trabalhando com essas crianças em grupo, se você está trabalhando com essas crianças de maneira individual, se é na escola, se é num centro de recreação, se é numa atividade aí que você vai fazer durante essa semana na parte de prática aí de incentivo à amamentação, se é no seu consultório, não importa. Serve para todos esses sentidos. A Bem Nutridinho está até falando aqui, né? Para o homem também é importante, porque eles serão rede de apoio para suas esposas e irmãs. Sim, eu acredito muito nessa questão da gente conversar sobre a amamentação, tanto com a criança, né, a menina, quanto com o menino. E aí a gente poder trazer essas perspectivas. Tanto que uma das formas que eu tenho de trabalhar a amamentação com esses pequenininhos, né, é de como eles podem já apoiar as mães, as tias que amamentam, enfim, qualquer mulher que eles vejam que possam estar amamentando. E olha que engraçado, eu não sei se vocês já passaram por isso, a gente vive umas doideiras, assim, né, pra não falar outra coisa, na nossa sociedade. Eu brinco que, tipo, o carnaval é tudo ok, né, mas uma mulher colocar o seio ali pra fora pra amamentar não pode. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente aprende muito desde pequeno essas coisas. Eu comentei, né, que uma das primeiras ações que eu tive foi, eu tava fazendo uma leitura de uma história com as crianças e tinha uma mãe que tava ali amamentando o seu bebê naquela história. E aí, enfim, conversei com as crianças e tudo mais. E depois de algum tempo eu fui trabalhar a amamentação com aquelas crianças. E eu levei várias imagens, né, de mulheres reais, fotos mesmo, de mães amamentando. E eu lembro de uma criança pequenininha ali, com seus 5 aninhos mais ou menos, que ele falou, não, tia Carol, é feio, ó, essa mulher tá pelada, né? Não pode ficar assim. E aí, aquele é um momento da gente ensinar que não, ela tá amamentando, né? Pra amamentar, aquela é a única comida daquele bebê. E é muito importante para aquele bebê. Então, ela pode amamentar daquele jeito, né? E a gente precisa, inclusive, ajudar, porque imagina, aquele bebezinho precisa crescer, aquele bebezinho precisa ficar forte. E o leite da mãe é o ouro. É o que tem de melhor, é o que tem de mais super poderoso para um bebê. Então, a gente precisa dele. Essa conversa também vai ser importante, né? Enfim, mas vamos lá falar de algumas ações, de algumas práticas, tá? Se você tá aí me ouvindo, eu entrei num horário aqui totalmente,
não é inapropriada a palavra, porque o horário tá ok, mas um horário não comum para atitude em nutrição, né? Não é comum que eu venha aqui esse horário, mas era o horário que dava, porque daqui a pouco eu vou seguir viagem. Então eu vou te pedir uma coisa pra gente ajudar essa live a chegar mais pessoas, principalmente essa parte que eu vou falar das atividades que vocês podem fazer com as crianças. Pega esse aviãozinho aqui, ó, tá vendo esse aviãozinho? Pega esse aviãozinho e manda aí para umas 5 nutricionistas, para elas virem para cá. Eu acho que eu posso até fixar o comentário, né? Aqui vamos colocar sobre amamentação. Aí, vamos ver se eu consigo fixar o comentário. Vocês acreditam que eu faço live faz uma vida? Eu nunca fixei um comentário, minha gente. Acho que eu não sei fixar um comentário. Tudo bem. Mas estamos aqui fazendo live sobre amamentação, né? Sobre como estimular, na verdade, trabalhar com as crianças essa parte da amamentação. Pronto? Enviaram para os colegas? Posso seguir? Enviado, convidaram as colegas. Chegou por aí Sabrina, Brendinha, Carol. Beleza, vamos lá. Primeiro, eu acho que a primeira coisa quando a gente vai falar de trabalhar esse tema amamentação com as crianças, né? É a gente falar sobre o que de fato é amamentação. Então, o que significa? Olha, a Arce falou, clique em cima que fixa. Mulher, sabe o que eu acho? Que no Android não faz assim? Eu já tinha visto essa orientação, mas deve ser pro iPhone. E eu não tô chique nesse nível ainda. O meu celular é um Android e ele não tá fazendo não. Ah, fixar comentários. Fez, fixou. Aí. Vamos lá, vamos seguir. Pronto, tá fixado. Gente, dá certo no Android, tá? Então vamos voltar. Falar sobre como falar com a criança sobre a amamentação, tá bom? Primeiro, né? Quando a gente vai falar sobre alimentação saudável, alimentação como um todo, você pode falar, principalmente, pensa aí se você trabalha no consultório, com uma criança que talvez tenha um irmãozinho pequeno, um nenenzinho, né, que tá ali sendo amamentado, ou que a mãe tá grávida, que esse bebê tá para chegar, ou então se você trabalha num grupo na escola onde você possa falar sobre isso. Quando você for falar sobre alimentação saudável como um todo, o jeito que eu ensino, né, a conversar com as crianças sobre os alimentos é que os alimentos têm cada um o seu superpoder. Então, a cenoura tem o poder da visão de raio laser, a beterraba de pintar a língua, né? Cada alimento tem um superpoder que ajuda o nosso corpo. E o leite materno, o leite que sai do seio da mãe, né, da mulher que dá lá de mamar para o bebezinho, ele é o que há de mais super poderoso para um bebê. Por isso que o bebê não precisa sair comendo várias outras coisas igual a gente, né? Porque lá no leite da mãe dele tem tudo que ele precisa. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente reforçar desde pequeno, né, desde ali do início com essas crianças, que esse leite materno, ele é tudo que um bebezinho precisa. Ponto. Então, essa parte é uma parte simples que a gente pode falar. Eu, com as crianças aqui, eu falo pra eles que é como se fosse o ouro, é o que tem de mais ali precioso para esse bebê. Então, o bebê não precisa de mais nada até fazer uma certa idade. Peraí que eu vou espirrar. Ai, desculpa. Ai, será que vai vir outro? Não, acho que não. Aí, então é o que tem de mais precioso, né, para aquele bebê. E aí, qual que é o ponto? Eu gosto de usar com as crianças menores, por exemplo, ali de idade pré-escolar, exemplos. Então, onde é que o cachorrinho, por exemplo, o filhotinho quando nasce, onde que ele mama, né? Ele mama na mamãe dele, na cachorrinha, né? E o gatinho? Ah, na mamãe gatinha. E a baleia? Na mamãe baleia. E por aí vai. Então, eu gosto de mostrar, fazer esse paralelo, trabalhar a educação alimentar e nutricional nesse paralelo do natural. Quais são os bichinhos que amamentam os seus filhos? E aí falar que o bebê humano, né, o bebezinho que nasce, ele vai também poder mamar ali na mamãe dele. Que esse é o natural, que esse seria o melhor para ele. Mas que não é tão fácil assim para as mamães às vezes amamentarem. E por isso que a gente precisa dar muito apoio para elas. Eu falo assim, pensa, cansa, né? Colocar um bebezinho lá e o bebezinho mamar. Imagina, a mamãe fica com sono, fica cansada, às vezes fica com muita sede também. Como é que a gente pode ajudar essa mamãe então? Vamos pensar? E aí a gente falar de práticas que essa criança possa dar de apoio para aquela mãe, inclusive.
Eu tenho, sempre que eu sei, né, ali nos grupos das escolinhas, que alguma criança tá com um irmãozinho para chegar, eu gosto de fazer essa conversa com as crianças, de tipo, como é que esse irmão aqui, o mais velho, ó, você foi promovido a irmão mais velho agora, né? Como é que você vai poder ajudar a sua mamãe? E muitas vezes a família já conversou que assim, que ele vai ajudar a dar banho, que ele vai ajudar a trocar a fralda, né? Que ele vai cuidar da criança e tudo mais. Mas ninguém fala sobre essa parte da amamentação. Então eu gosto de falar. Muitas vezes, para quem trabalha com gestantes que já são mães, elas levam, né, o filho mais velho ali para o consultório junto. Você pode ter essa conversa com a criança, inclusive. Como é que ele pode ajudar essa mamãe? Leva um copo de água para a mamãe quando ela estiver amamentando, porque amamentar dá muita sede, mas muita sede, né? Eu tenho um pequenininho, ele, o Pedro, e ele falava assim, a mãe dele chama Carol, como eu, né? Aí ele falava pra mãe dele, não, tem que tomar água, que a tia Carol falou que tem que tomar, né? Aí a Carol falava assim, Carol, tinha vez que nem tava com tanta sede, mas ele ficava, não, tem que tomar água, mamãe, porque dá muita sede dar o leitinho pro bebê. Então, percebe que é o que a gente ensina, né? É o que a gente ensina. Portanto, eu gosto de falar desses cuidados. Leva água pra mamãe, faz um carinho na mamãe essa hora, né? Ela não vai poder ficar mexendo pra lá e pra cá, então vai ali, faz um carinho nela. Sempre lembra de dar beijinho na mamãe. Por quê? Eu vou normalizando uma coisa que devia ser normal, né, gente? Essa é a verdade. Mas que nem sempre é na sociedade. Então, se desde pequenos eles aprendem que tá ok, a mãe tá ali, tá amamentando, tô interagindo, né? Tô cuidando dela, tô afagando, tô dando carinho. Eu tô fazendo o meu papel da educação alimentar e nutricional com aquela idade, certo? E aí, falar que na hora que a mãe, né, a mãe vai amamentar o bebê, ela vai colocar o bebê pra mamar ali no seio, que tá tudo bem. Eu sempre converso isso, principalmente com as crianças de 5, 6 anos para mais, porque, bem ou mal, existe uma questão da nudez, né? Num ato que não tem nada de nudez. Mas, às vezes, as crianças, dependendo do que elas aprenderam com adultos antes, elas olham aquilo e falam, não pode fazer isso, não pode ficar, né, pelada assim, desse jeito. E quando, na verdade, não é isso. Só que alguém precisa ensinar sobre a importância daquele leite para aquele bebê. Então, as crianças, naturalmente, elas gostam do, né? O bebezinho, pequenininho, a gente tem que cuidar. Todo mundo quer cuidar de um bebezinho, gente. Então, eu falo muito com eles sobre isso, como a gente tem que apoiar a mamãe, né? Se alguém quiser brigar com ela essa hora, que essa pessoa tá errada, porque uma mãe que amamenta, ela pode amamentar onde ela quiser. Se você tem, né, o seu espaço lá, você está trabalhando numa escola, por exemplo, você pode falar, ó, as mães podem amamentar em qualquer lugar aqui, inclusive. Então, tudo isso eu acho que pode ser trabalhado. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco até um material que eu gosto muito de usar, né, que eu recomendo até para vocês depois, quem quiser adquirir, mas é um livro bem legal que chama Tá na Hora do Mamar, é da Simone de Carvalho. Eu adoro ele para trabalhar com as crianças essa perspectiva da amamentação. E aí, outro ponto que eu acho, deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Falei do mamar. Outro ponto que eu acho que é legal a gente pensar, né, e a gente trabalhar com as crianças. Quem aí tem filha pequena que tem boneca que vem com mamadeira junto? Hein? Eu não tenho filhos ainda, né, mas eu conheço um tantão de criança e eu sei o quanto muitas vezes as bonecas vêm com a mamadeira, né? Eu tenho uma prima que é pequenininha, aí um dia eu liguei com esse negócio da quarentena e tudo mais, eu liguei aqui pelo WhatsApp pra ela, aí ela tava lá cuidando das bonecas dela, aí eu falei, Helena, tá cuidando das bonecas, né, e tudo mais? Ela, as minhas filhas, né, Carol? Eu tô aqui, dá muito trabalho, tô dando de mamar. Mas como é que ela tava dando de mamar? Ela tava dando uma mamadeira, né? Então, percebe que desde pequeno, na brincadeira, a gente é orientada, né? Ou então estimulada de alguma maneira que é a mamadeira e não levar a boneca ao seio. Não amamentar a boneca. Então, o normal é pôr a mamadeira. Percebe? Então, eu gosto também de trazer essa perspectiva e essa visão
para os cuidadores, principalmente aquelas mães que abrem esse espaço, né, de, quando a criança, né, sua menininha pegar a mamadeira, falar, mas qual é o jeito natural? Qual é a forma que a gente, né, poderia dar de mamar para essa mãe? Porque eu não sei vocês, meninas, mas eu, Carol, né, eu não venho de uma família onde a amamentação era uma coisa que era, não sei se natural é a palavra, mas não era comum, né? A minha mãe, ela diz que ela não teve leite, mas aí eu também não sei exatamente qual foi o contexto do todo, mas a única mulher da minha família que eu vi amamentar, e olha que tem muitas mulheres na minha família, né? Foi uma prima recentemente, são 2 primas mais recentemente, mas eu não venho de uma história de crescimento onde eu, Carol, via as mulheres da família amamentando. Então, naturalmente, uma boneca que eu ganho com mamadeira, é assim que eu dou de mamar pra ele, né? Por isso, a gente estimular também essa conversa sobre a mamadeira. Se você, inclusive, trabalha numa escola, eu sempre converso com as professoras da sala de aula se há necessidade, de fato, da gente deixar aquela mamadeira disponível, né? Para eles brincarem com a mamadeira. E se for deixar, tá tudo bem, porque ela faz parte também, ela existe também. Mas que a gente converse sobre ela, né? A Nutri Kaline falou que a minha bebê tem 7 meses e eu já ensino ela a dar de mamar para a boneca dela no seio. Mas né? Porque é o que deveria ser o comum, o normal pra gente ensinar. Porque é assim que é, mas de repente a gente se afasta disso. Então isso entra dentro da educação alimentar e nutricional também, porque pensa, o que é a educação alimentar e nutricional? Educação via de mão dupla, então é uma interação, né, de uma pessoa com a outra, que a gente está falando principalmente da nutricionista com a criança, existe uma interação de troca, onde a gente vai falar sobre alimentos e sobre os nutrientes, por isso que é alimentar e nutricional, né? Então, às vezes mais para os alimentos, às vezes mais para os nutrientes, mas a gente ensinando sobre alimentação como um todo. Logo, a amamentação faz parte. E como é que ela deveria, né, começar? Aqui no seio. A fórmula foi uma coisa que chegou para ajudar os bebês que, porventura, não tivessem acesso, né? A mãe não pudesse amamentar por qualquer motivo que seja. Se o bebê não tem acesso a um leite do banco de leite, então aí a gente segue ali para a fórmula. Mas, de repente, a gente está ensinando esses bebezinhos, essas crianças, a darem de mamar para as bonecas, né, para os bebês de outra maneira. Então, eu converso sobre isso com as famílias também, sobre quando a gente vai entrar nesse tema, falar de amamentação, né, como é que eles podem trabalhar isso em casa. E eu trabalho com as crianças também, onde é que o bebê, né, como é que o bebê come sem dente? Eu falo muito disso para eles. Como é que os bebezinhos comem sem dente? Aí eles tomam leite, tia Carol. Eu falo, e onde é que eles tomam leite? Aí tem a galera que fala que é na mamadeira e já tem a galera que fala, não, no peito da mamãe. Então aí você já sabe, né, por onde que você tem que conduzir a sua conversa. Quando vem essa história de tomar na mamadeira, então ele toma na mamadeira, mas qual que é o outro lugar onde um bebê poderia tomar leite, né? De onde é que a gente conseguiria um leite que é maravilhoso para o bebê? Do peito da mamãe. Então, às vezes acontece da sua mamãe não ter conseguido, né, dar de mamar e tudo mais, mas o melhor leite que existe é esse, porque é o leite que foi feito especialmente para aquele bebezinho, porque cada mãe faz um leite especial para o seu bebezinho, né? E aí, dentro desse contexto dos leites especiais para o bebezinho, deixa eu mostrar para vocês aqui o livro que eu falei. Esse é o livro, tá na hora do mamar. Até que se alguém quiser o link, ele vende em PDF. Eu tenho o link para vocês, tá bom? E que aí vocês podem utilizar isso e tudo mais, né? Mas basicamente, o Tá na Hora do Mamar, ele mostra, eu vou passar ele aqui rapidinho, tá? Eu não vou ler a história inteira, mas ele mostra os animais e os seus bebezinhos. Então, a vaca amamentando o bezerrinho, né? Lá bonitinho. A gata, os gatinhos, a girafa, a girafinha, o cachorro, a cadela e os cachorrinhos, né? A elefoa com o elefantinho ali, tem até o papai que tá aqui, dando apoio pra ela e tudo mais. A leoa com os leõezinhos, a macaca com os macaquinhos, o golfinho ali e a baleia que também amamentam os seus. O golfinho e eita! Volta o golfinho e a baleia com os seus filhotinhos.
a mamãe hamster com seus filhotes, a mamãe morcega. E aí ele fala, quando um casal, né, ele vai formar uma família, o bebezinho fica lá na barriga da mãe. A mãe, quando tá esperando o bebezinho, começa a fazer um leite super especial que vai sair pelas mamas dela. E quando esse leite chegar, né, o bebezinho chegar, é o alimento mais importante que tem para ele. E porque nesse leite tem tudo que o bebê precisa. E a mãe e o bebê ficam juntinhos por horas ali na amamentação. Então é um livro muito bonitinho que dá para trabalhar esse tema de amamentação. Olha lá, o bebê se sente seguro ali pelos cuidados com a sua mãe. É um momento muito especial de carinho, de amor, né? É muito lindinho, gente. E aí é assim que cada mamãe produz um leite especial e único para o seu bebê. Vocês conheciam? Põe aqui para mim, quem conhecia? Coloca sim, eu conhecia. Não, eu não conhecia esse material. É muito lindo, né? Eu adoro ele. Ele é em PDF. Então, enfim, se vocês adquirirem, dá para usar inclusive em atendimento online, assim, mostrando para as crianças, né? Compartilhando a sua tela e tudo mais. Eu tenho um link dele, eu mando para vocês, para quem quiser, é só me pedir no direct, tá? E, gente, essa é uma maneira muito simples da gente falar do apoio à amamentação, que é o natural. Os bichinhos lá, né, que são os mamíferos, eles amamentam seus filhos. Do mesmo jeito, a mamãe vai dar de mamar para o filhinho que vai chegar. E aquele é o alimento mais especial que existe. É o que tem de melhor para o seu bebê, né? Então, quando uma mamãe estiver grávida, quando vocês veem a mamãe assim, ó, carregando um bebezão, já sabe que quando o bebê nascer precisa ajudar ela a amamentar, porque é cansativo e a gente precisa garantir, a gente precisa todo mundo cuidar desse bebezinho, né? Como é que a gente pode cuidar? Pode levar água pra mamãe, fazer carinho pra mamãe essa hora, pode ligar uma música pra essa mamãe bem tranquila, né? Enquanto a mamãe estiver amamentando o seu irmãozinho, você pode brincar pertinho dela quietinho, você pode ir conversando essas coisas com a criança também. E isso, gente, é uma sementinha que começa a ser plantada ali, percebe? Logo quando pequenos, eles começam a aprender sobre como é natural. Acho que esse é o ponto, a gente poder conversar com eles sobre isso. Eu até procurei se tinha um vídeo sobre amamentação, né, que desse pra gente usar com as crianças, eu não achei nenhum. Se alguém tiver algum, conheça algum aí, eu não achei nenhum, pelo menos nenhum que eu achasse que era legal, assim, da gente passar, né. E aí, eu acredito que quando a gente, desde pequeno, começa a ensinar isso para eles, a gente está trabalhando na promoção do aleitamento materno também, né? Não precisa ir trabalhar lá só na conscientização das famílias quando mais velhas, a gente pode começar desde pequenos. Então eu sei que tem uma galera aqui que trabalha com gestantes, com tentantes, né? E trabalha com lactantes e nutrizes e que vai fazer essa prática com os adultos, mas lembre, se você trabalha com criança, você também pode estimular dessa maneira, né? Com essa conversa, falando do leitinho ouro, então que é o alimento mais super poderoso, e conduzindo para a hora de falar. E chega um momento que aí aquele leite, chega a hora desse bebê conhecer novos alimentos, né? Pra gente poder também descobrir os outros alimentos que existem. É aí que chega a hora do bebezinho começar a comer. Ele começa a comer, mas ele também pode continuar mamando na sua mamãe até ficar um pouco mais velho. E aí ele vai descobrindo os alimentos novos, mas também vai pegando os superpoderes do leite ouro lá da mamãe dele. Então eu gosto bastante dessa ideia da gente fazer esse estímulo desde o início. Eu queria deixar aqui essa minha mensagem durante a ISMAM para vocês. Trabalhem sim com a população como um todo, né? Ensinar os adultos, mas também ensinar as crianças sobre o leite ouro, sobre o que é o mais importante para o bebê, sobre cuidados para com a mulher, né? Como que a gente pode cuidar dessa mãe que vai amamentar. Porque aí também esse pai, quando for pai, né, essa criança quando for pai lá no futuro, ele já vai ter tido algum contato e já vai ter escutado de alguém como é importante isso. Talvez já vai ter praticado com a mãe dele, com alguma tia da família, né, e tudo mais. Vai ter dado uns cortes num pessoal por aí na rua, querendo pôr pitaco em mãe que tá amamentando. E aí, quando ele for adulto, ele vai apoiar a sua esposa e as mulheres da sua família também. Então, ensinar desde pequeno para todos os gêneros, né, e todas as idades sobre o quão maravilhoso é poder amamentar um bebê. Tá certo? Gostaram, gente? Fez sentido? Fez sentido aí para vocês?
Se fez sentido, manda um girassol para eu saber, tá bom? Quem tiver interesse em acessar o livro, aí me manda um direct, eu mando o link para vocês poderem ver o livro, tá bom? É isso, ó, Bem Nutridos mandou um coraçãozinho aí, falou lindo, Carol, obrigada por doar o seu tempo e seu conhecimento para nós, que é isso. Agora, ó, a gente faz uma troca aqui, vamos combinar? Eu dou o meu tempo, meu conhecimento, vocês replicam por aí plantando sementinhas da alimentação saudável. É assim que me nutre também, para que eu cada dia mais esteja aqui com vocês. Quanto mais vocês levam isso para as crianças, para as famílias, quanto melhor fica a alimentação como um todo, melhor pra mim. Então eu faço isso com muita alegria. Não sei até se vocês viram, eu postei nos meus stories esses dias, que há uns 2019, 2 anos e poucos atrás, eu fiz um mapa de intenções e eu tinha justamente intencionado que eu queria que muitas nutris me ajudassem nessa prática de promover a alimentação saudável com as crianças, plantar a sementinha da alimentação saudável. Então, eu agradeço cada uma de vocês que está sempre aqui comigo, seja no nosso conteúdo gratuito, seja nos nossos cursos, que eu tô vendo que tem aluna nossa aí, inclusive, mas eu agradeço a vocês por estarem replicando isso. Esse mundão precisa da gente, precisa de mais e mais nutris que trabalhem com crianças, tanto para promover a saúde agora na infância, mas para construir lá uma geração diferente, tá certo? Um beijo para vocês. Façam muitas ações aí durante esse mês do Agosto Dourado e lembre-se de trabalhar com as crianças também. Tchau, tchau.